Olá pessoal, eu sou Micheline Aires e a gente está aqui para dar continuidade às sequências de microaulas sugeridas pelo professor de instrumentação de ensino da matemática, onde cada aluno escolheu um conteúdo matemático para fazer essa microaula. E o tema escolhido por mim foi a potenciação. Primeiro nós apresentaremos um pequeno exemplo contextualizado para representar a potenciação. Bom, nesse primeiro exemplo, nós temos que eles falam da distribuição de células, das células do corpo e das subdivisões celulares. E aí eles usam esse exemplo das divisões de células contextualizado com a potência. Então vamos aqui. Existem trilhões de células em nosso corpo que contribuem para diversas capacidades funcionais do organismo. Podemos utilizar a potência para representar as quantidades de células filhas em cada divisão celular. Primeira divisão celular, duas células filhas. As duas células, a primeira célula, ela se subdivide em duas células filhas. Então, a potência disso seria duas células filhas, que seria 2 vezes 1 igual a 2 elevado a 1. Na segunda divisão celular, seriam 4 células filhas, que seria 2 vezes 2. Aqui no slide apareceu um 2 a mais, acredito que erro de digitação, que seria igual a 2 elevado a 2. Se os colegas perceberem, tem um circunflexo na lateral do número com de representação de potência. Porque nesse slide eu tive um pequeno problema na hora de colocar a equação, mas nos outros slides esse problema foi sanado. Terceira subdivisão celular. 8 células filhas, que seriam 2 células filhas, vezes 2 células, mais vezes 2, vezes 2, o que resultaria em 2 elevado a 3. Bom, seguindo, nós traremos as propriedades da potenciação. E a primeira propriedade, nós temos o produto de potências de bases iguais. Então, nós temos na nossa definição aqui, o A como base, né? E aí, na nossa definição, nós temos A elevado a x vezes A elevado a y, que seria igual a A elevado a x mais y. Por que seria, então? No produto de potências de bases iguais, nós conservamos a base e somamos somente os expoentes, beleza? Então, o que é que teríamos aqui? No exemplo abaixo, nós temos 2 elevado a 5 vezes 2 elevado a 8, que resulta em 2 elevado a 5 mais 8. No nosso resultado, seria 2 elevado a 13. Na nossa próxima propriedade, quociente de potências de bases iguais. Na nossa definição, nós temos A elevado a x sobre dividido, né, com A elevado a y. Nesse caso, nós conservamos a base e trazemos o expoente do denominador com o sinal negativo. Então, nossa base vai ser A elevado a x menos y. No pequeno exemplo que nós temos aqui do lado, então, nós temos 3 elevado a 7 dividido por 3 elevado a 4, que seria igual, então, conservamos a base 3. E isso, no caso aqui, como ele está indo positivo para lá negativo, a gente vai subtrair a base, né? 7 menos 4. Então, a nossa base a gente repete 3, então nós temos 3 elevado a 3, que seria igual a 27. A próxima propriedade é a potência de potência. O que seria, então, a potência de potência? Nós temos uma base A e um expoente x, e fora do parêntese nós temos mais um expoente y, o que resultaria no... Nós conservamos a base, neste caso, né? E aí, nós, em vez de somar ou subtrair como nas demais propriedades, nós vamos aqui fazer uma multiplicação da base de dentro, ou do expoente interno, com o expoente externo. Então, nós temos a base A
elevado a x vezes y. No nosso exemplo aqui, nós temos um exemplo lateral aqui como 2 elevado a 4. Nós sabemos que a potência, claro, é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 16. Mas no nosso exemplo atrás aqui, nós temos 4 elevado a 1, né? E fora elevado a 7. O que nós podemos fazer? Nós podemos transformar esse número 4 de dentro numa potência dentro do parêntese. Então, eu sei que 4 é 2 elevado a 2. Então, eu tenho 2 elevado a 2 vezes 7. Então, eu conservo a base 2 elevado a 14. Na potência de produto, a definição nos traz o seguinte: eu temos A vezes B e um expoente fora do parêntese. Esse expoente, ele é compartilhado pelos demais componentes de dentro do parêntese. Então, nós temos que A vezes B elevado a x vai ser A elevado a x vezes B elevado a x. Ou a gente pode fazer a operação contrária, né? A elevado a x vezes B elevado a x, que seria igual a AB elevado a x. No nosso pequeno exemplo aqui na lateral, a gente vai ter 2 elevado a 3 vezes 5 elevado a 3. E aí, dentro do parêntese, colocando dentro do parêntese, ambos dentro do parêntese, 2 vezes 5 elevado a 3. O que resulta 2 vezes 5, 10 elevado a 3. Vamos seguir. Potência de expoente inteiro e negativo. Na definição, nós temos aqui A elevado a menos 1. O que faremos então? Nós pegaremos o denominador e passa para cima para o numerador, e o numerador passa para o denominador positivo. Ele está aqui A menos 1. Ele está A menos 1, um fator negativo, e ele vai passar para denominador positivo. Então, em vez de A menos 1 elevado a menos 1 sobre 1, nós temos 1 sobre A elevado a 1. Para sanar um pouquinho essa dúvida, nos exemplos embaixo aqui, nós temos assim: 2 elevado a menos 1 vai ser igual a 1 sobre 2 a menos 1. Eu trouxe o fator, a base, para denominador com sinal positivo. Beleza? Então, o resultado disso seria 1 elevado a 2, 1 meio. 3 elevado a menos 2 igual a 1 sobre 3 ao quadrado, que seria 1 nono. No outro exemplo do lado aqui, seria uma divisão, nós vamos compartilhar o denominador. No caso, o numerador passa para cima e o denominador para baixo, e compartilham o mesmo expoente, só que em vez de um número negativo, passa a ser um expoente positivo. Então, se eu tenho 3 sobre 4 elevado a menos 2, eu vou obter mais na frente 4, que era o denominador, passou para cima, e o 3, que era o numerador, passa para denominador, elevado ambos ao quadrado positivo, porque ele mudou o sinal ao inverter o numerador com o denominador. Com o resultado, nós vamos ter 4 elevado a 2, que é igual a 16, e 3 elevado a 2, que é igual a 9. Vamos seguir? Exemplos. Ainda na questão desse exemplo último que nós passamos, nós temos de novo aqui, ó, 3 sobre 5 elevado a menos 2. Então, nós vamos inverter numerador com denominador, e o sinal e o expoente que estava negativo passa para positivo. Então, eu tenho, em vez de 3 sobre 5 elevado a menos 2, nós vamos ter 5 sobre 3 elevado a 2. 5 vezes 5, 25. 3 vezes 3, 9. No exemplo seguinte, nós temos um sinal negativo dentro do parêntese. Esse sinal não altera, né? E alterava se o expoente fosse par. No caso do expoente ímpar, o sinal negativo permanece. Então, eu tenho 1 sobre 5 negativo, com expoente negativo,
E aí nós invertemos e fica 5 menos 5 sobre 1 com o sinal positivo. Então, nós vamos ter que 5 elevado à terceira vai ser 125 positivo e 1 elevado a 1. 1 elevado à terceira é 1, o que resulta num oculto embaixo da equação. Embaixo, nós temos aqui, ó, 2 menos 2 terços com expoente negativo 2. Então, nós vamos novamente inverter. O 3 passa para cima e o 2 passa para baixo. Nós temos um sinal negativo aqui, mas o expoente é positivo e par. Se ele é positivo e par, fazendo um joguinho de sinal, menos com menos é mais. Então, nós pegaremos, então, 3 elevado a 2, que seria 9, e 2 elevado a 2 seria 4. Potência de expoente fracionário. Na definição, nós temos aqui que A elevado a N sobre K vai ser igual a raiz de K com a base A elevado a N. O que a gente tem, então? A gente tem que o denominador do expoente fracionário vira a raiz externa e o numerador do expoente fracionário vai virar o expoente da base. Então, o que nós temos aqui? Nos exemplos, nós temos 7 elevado a 3 quartos. O denominador passa a ser a raiz e o numerador passa a ser o expoente da base. Então, nós temos raiz quarta de 7 à terceira. Um outro exemplo semelhante seria 1/2, ou seja, o denominador passa para a base, ou para a raiz, e o numerador passa para o expoente da base. Então, nós temos raiz quadrada de 9, a raiz quadrada de 9 é 3. De igual modo, 16 e expoente 1/2, elevado a 1/2. Vai ser a raiz quadrada de 16, e a raiz quadrada de 16 resulta em 4. Beleza? Próximo exemplo. Olha o que nós temos aqui. Nós temos 5 elevado a 2 terços. O que resulta na raiz terça de 5 elevado a 2. Né? E no exemplo seguinte, nós temos 8 elevado a 1 terço. Então, o que seria a raiz terça de 8 elevado a 1? E aí, a raiz terça de 8, se a gente vai fatorar o número 8, nós vamos encontrar 2 elevado a 3. A potência de 8 é 2 elevado a 3. E aí, nós cortamos a base da raiz e o expoente, e nós encontramos o valor 2. Bom, vamos continuar, vamos para frente. A gente tem uns exemplos aqui para frente. Beleza. Sabendo que o valor de 5 elevado a 7 é 78.125, qual é o resultado de 5 elevado a 8? É só um exemplozinho para a gente pensar, tá, pessoal? Então, vamos. Sabendo que o valor de 5 elevado a 7 é 78.125, qual é o resultado de 5 elevado a 8? Nós vamos usar aqui as bases iguais, né? O expoente de bases iguais. O que nós vamos fazer? Nós temos A sobre X vezes A sobre Y. O que seria, então? A, que seria a base, e aí eu tomo o expoente Y e somo com o expoente X. E aí eu tenho A elevado a X mais Y. Então, nós temos aqui o seguinte. Se eu quero o resultado de 5 elevado a 8, né? Então, eu tenho 7, 8 menos 1, né? 7. Então, nós temos 7 mais 1, que seria 8.
Seguindo o exemplo, nós temos que a base, a gente repete a base e vai ficar o expoente 7 vezes 5, o expoente 1. Então, nosso resultado seria 78.125 vezes, que é o valor de 5 elevado a 7, vezes 5 expoente 1. Qual seria o resultado, então, desse valor? A gente vai multiplicar a base com o expoente 1. Então, nosso resultado seria 390.625, beleza? Multiplicando a base, o expoente 7, 5 elevado a 7, que dá 78, 125 vezes 5 elevado a 1. Seguindo, beleza? Aqui está a resposta do exemplo, certo? Bom, mais uma questãozinha básica aqui. As potências menos 2 elevado a 4 e 2 elevado a 4 e menos 2 elevado a 4 sem o parêntese, né? Aí tem uma diferença entre a potência com parêntese e a potência sem parêntese, né? Ele está perguntando, são iguais ou são diferentes? E qual o resultado? Então, vamos seguir. As potências menos 2 elevado a 4 e menos 2 elevado a 4, que nós vamos ler do mesmo jeito, só se muda o modo na qual ela se apresenta. As potências são diferentes e apresentam resultados diferentes. Explicamos por quê? Porque o resultado delas, uma é 16 e a outra menos 16. Por que seria isso, então? Quando a base de uma potência é um número negativo, ele está elevado a 1. O expoente par, o resultado será positivo. Entretanto, para sinalizar que a base é negativa, o seu valor deve estar entre parênteses. Menos, dentro de parênteses, menos 2 elevado a 4 seria, então, menos 2 vezes menos 2, fazendo o joguinho de sinal, menos com menos dá mais. No caso, seria menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Então, menos com menos dá mais com menos dá menos, e menos com menos dá mais. Então, nós temos mais 16, beleza? Seguindo. E o outro exemplo? As potências são iguais ou são diferentes? E o resultado? As potências são diferentes e apresentam resultados diferentes, isso nós dissemos. Quanto à base de um número negativo e está elevado a um expoente par, o resultado é positivo. Mas quando a base é negativa, né, e quando ela não está entre parênteses, o resultado é outro. Então, vamos ver a próxima resolução. No caso de menos 4 elevado a 2 sem parêntese, o resultado nós vamos multiplicar menos 2, menos 2, menos 2, menos 2, menos 2 vai ser igual a menos 16, beleza? Portanto, os resultados são menos 4 elevado menos 2 elevado dentro do parêntese, o menos 4 é 16, e menos 2 elevado a 4 é menos 16. Pessoal, obrigada. Por agora, isso aqui é tudo. Eu queria agradecer a vocês que estiveram com a gente até aqui e bons estudos.